conosco mais uma igreja em sua casa e hoje a gente está com uma pessoa muito especial, a Gal, que vai dar uma palavra para nós e nós vamos aqui participar do que ela tem para compartilhar com a gente. Vamos lá, Gal. Onde é que é? Efésios, né? Efésios, capítulo 1. Vamos lá. No verso 4, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu queria compartilhar, dentro desse versículo aqui com a pastora, que essa semana o Espírito Santo começou a colocar no meu coração a respeito de... Porque principalmente nós que estamos lidando com louvor, Sim, com adoração na igreja, nós sempre aprendemos, pastora, que nós nascemos para adorar, que Deus nos fez para adorar, é verdade, é verdade. E sempre teve isso na minha cabeça, eu nunca questionei. Eu até tenho aprendido com Deus o seguinte: se eu quero alguma resposta, é bom que eu questione, Tudo nós temos que questionar o Senhor, que o Espírito ele sempre vai trazer a resposta e vai nos guiar até a verdade, E eu comecei a questionar sobre isso com o Espírito. Falei, nossa, nós nascemos para... Deus me fez para adorá-lo? E fiquei questionando e no meu coração não estava aceitando mais essa mensagem, E aí o Espírito começou a trazer... Não, então para que Deus me fez? E aí me veio esse versículo, eu comecei a meditar aqui, que fala que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus ele nos predestinou, ele planeou, ele faz um plano perfeito, maravilhoso, cria o homem para ser seu filho, Nossa. E muitas vezes nós ficamos ali com essa mentalidade, não, que nós nascemos para adorá-lo, e nós temos uma necessidade de estar sempre querendo fazer. As nossas ações como adoração para Deus, para ser aceito, para sermos aceitos, porque achamos que fomos feitos para isso, Exato. E deixamos de desfrutar do que Deus realmente nos planeou. Filho, herdeiro, simplesmente herdar aquilo que Deus tem para nós, simplesmente ser filho de Deus, ser co-herdeiro com Cristo, Ou seja, isso é muito mais sermos abençoados, sermos frutíferos. E eu fiquei assim maravilhada com essa revelação do Espírito, porque era algo que sempre me prendia, a questão de eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que louvar para Ele, fazer tudo para Ele, e devemos sim fazer tudo para Ele, mas não foi por isso que Ele me fez, Exato. É muito mais além do que fazer algo para Ele. Quando eu entendo que eu sou filha, naturalmente eu me volto em gratidão, e em adoração para Ele. E eu queria deixar, Esse naturalmente que você falou é interessante. Eu estava pensando aqui quando você estava falando, Sim. que adoração é fruto, Na verdade, que as pessoas acabaram talvez trocando um pouco a ordem das coisas e tentando começar o relacionamento com Deus por meio da adoração. Quando na realidade o que você está falando é que nós começamos, na verdade, sendo filhos. Nós começamos por ser escolhidos, sermos filhos, e aí o filho tem a herança, ele é abençoado, e então, quando nós somos completos, cheios dessa herança de Deus, somos filhos, então o fruto disso é na adoração. Exatamente. Porque acaba que a igreja adotou a adoração como performance. Sobe lá, tem que cantar, tem que fazer, tem que pular, tem que gritar. Virou muito mais uma performance, uma coisa como você falou, eu tenho que fazer porque isso vai me tornar mais aceito. Eu já cheguei a ver ministro de louvor dizer... Às vezes eu desço do altar e pergunto, será que eu fiz o suficiente para Deus hoje? Quer dizer, a pessoa está sempre pensando o que ela tem que fazer, ao invés de adoração ser algo que flui de dentro quando você se lembra do que Deus fez. Exato. E assim, e o mais triste, com essa mentalidade, que nós perdemos, de desfrutar e de viver a plenitude que Deus quer que nós vivamos, Nós deixamos de ser felizes. Deixou de ser feliz. Deixamos de ser pessoas felizes. Isso oprime, Exatamente, porque nós estamos sempre focados ali em nos esforçar, em fazer alguma coisa, sendo que Deus já fez e quer simplesmente que nós desfrutemos, sejamos filhos dele, Herdeiro, já está tudo preparado. Nossa. E eu fiquei imaginando nessa revelação aqui do Espírito, na relação do pai com o filho,
que o pai, a relação de pai com filho é uma relação de doação totalmente. Porque o pai, ele no seu natural, ele não espera nada do filho. A mãe, nós não esperamos nada, não é? Por mais que o filho nos dê beijinhos, nos dê carinho, isso é maravilhoso. Mas se ele não nos dá, nós continuamos amando. O amor é o mesmo. Exato. Ele pode até nos ferir, nós continuamos amando o nosso filho. E essa relação que Deus desejou antes da fundação do mundo, ter com o homem, né? Uma relação de simplesmente doação. Ele doa, está o tempo todo doando e não esperando nada em troca. Ele fez o homem para se doar para ele. Ou seja, é como se eu pensei assim, o Criador do universo tem todas as coisas, mas ainda lhe faltava filhos. Gente, isso é muito tremendo. Ele cria um ser humano desejando ter essa relação de filho de doador, simplesmente doa. E isso é tão maravilhoso, né? Isso muda a nossa adoração, o nosso modo de ver a Deus, né? O nosso modo de relacionar com Ele, né? Eu sou filha de Deus, filha amada, nós somos filhos amados. Simplesmente temos que usufruir do nosso Pai, receber do nosso Pai, porque Ele está sempre doando. Essa é o sentimento que um pai e uma mãe natural tem. Imagina o Criador do universo. Meu Deus. Né? Imagina o sentimento que Deus tem para conosco, né? Exato. Então eu quero assim concluir essas palavras, né? Que quem tivesse, né, tendo a oportunidade de ouvir essas simples palavras, né, que são tremendas, possa trazer ao seu coração essa nova visão de Deus, né? Essa nova discernimento. Não tenha medo, Ele é Pai, Ele está o tempo todo simplesmente doando. Não queira se chegar a Deus através das suas ações, através das suas obras, né? Porque como a gente tem aprendido, Deus não quer obra de nós, Deus quer que nós demos frutos, né? É muito diferente, e Deus quer simplesmente que você seja filho, simplesmente seja filho de Deus. Se comporte como tal, né? Exatamente, seja herdeiro daquilo que Ele tem prazer em doar. Ele está em todo o tempo doando vida, doando saúde, doando graça, doando plenitude para todos que são filhos, todos que estão em Cristo, né? E eu quero concluir. Eu quero aproveitar um pouquinho que a gente está com você aqui, que você tem, assim, já teve muita experiência com a área de louvor, liderando áreas de louvor, está sempre envolvida com isso, já gravou e tudo mais. E eu já tive experiências assim na questão de adoração. Como eu falei, eu também já fui do evento, já aprendi que muitas vezes que a adoração é aquela performance de subir, de ter que fazer, de ter que cantar. E eu tenho aprendido, dentro daquilo que você falou, que quando a gente recebe o entendimento de que somos filhos e você começa a desfrutar da graça de Deus e receber dele. Eu tive momentos de adoração sentada no sofá, falando com Deus, e que de repente dentro de mim explodia aquela vontade de glorificar a Deus por aquilo que Ele está fazendo na minha vida. E eu senti que aquilo era uma adoração. Aquilo não é uma adoração? E sabe, um discernimento que está me vindo aqui agora, pastorinha, assim, que nós só adoramos quando nós entendemos que somos filhos. Não, eu creio nisso. Eu acho que sem o entendimento de ser filho não há uma adoração genuína. Porque você não conhece quem você está adorando, exatamente. Não conhecemos e não estamos realmente cumprindo o propósito pelo qual fomos feitos. Sermos filhos, né? A palavra está bem clara. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. De filhos, né? Então, ou seja, sem o reconhecimento de Deus como Pai e nós como filhos, não há adoração genuína. Exato. Né? Pode até haver uma gratidão no nosso coração, mas eu acho que o que Ele espera de nós é muito mais além do que essa adoração, mas um comportamento e uma posição de filho receptor. Porque na verdade a gente até falou outro dia, nós dois estávamos falando sobre isso, que até ele fala aqui em 2 versículos sobre o fato de nós termos sido, então nós temos para o fim do louvor de sua glória. Mas é o que a gente estava falando, que o louvor da glória de Deus é justamente quando Deus consegue pela obra dele fazer a gente se tornar filho justificado, fazer a gente receber tudo da sua graça, porque na verdade quando nós somos abençoados e recebemos tudo de Deus, é que sai louvor. Né? Nós glorificamos a Ele nisso. Exatamente. Porque quando fala, tá no fim da glória de Deus, mas o fim da glória de Deus é justamente quando você
glorifica, dá louvor a Ele? Quando você demonstra sua filiação, Exato. a herança que você recebeu. Por exemplo, uma pessoa quando é curada, que louvor mais genuíno. Meu Deus, É mais puro quando ela recebe algo de Deus. Ou seja, quando nos tira a posição de receptor, de filhos, de estar nos tirando a adoração de Adoração, Deus. como falava, por exemplo, Exatamente. tá doente, tem que adorar. Meu Deus, é tão fácil dizer para quem tá de fora, mas para quem tá, a pessoa até, coitada, pela obrigação pode dizer obrigada, Senhor, por tudo, mas na verdade você falando genuinamente, a pessoa tá infeliz. Qual é a glória de Deus se ela está doente? A glória está justamente nisso, o louvor da glória dele está em que a obra da cruz se consumou em nós. Exatamente. Tornou a gente filho, justificado, recebendo toda a herança. Meu Ou Deus! seja, quando recebemos, nós adoramos. Nós adoramos, é fruto! É maravilhoso, né? Que o favor de Deus, né? Ele deseja que nós estejamos nessa posição de filhos para recebermos o favor de Deus, que nós não merecemos, e aí frutifica a adoração no nosso relacionamento com Ele. Nós vamos adorar, nós vamos ser gratos, nós vamos ser felizes, plenos. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Estando no altar, estando embaixo, estando em casa, porque a adoração dá fruto em todo lugar. Não é só 30 minutos antes do culto. É em todo lugar. Gente, obrigada pela sua participação. Eu espero que a gente faça muitos ainda. E, gente, que Deus tenha dado entendimento a todos vocês, porque eu sei que todos são potenciais adoradores a partir do momento que entendem claramente que são filhos e receberam toda a herança de Deus. Deus abençoe você e até o próximo Igreja em Sua Casa. Tchau, tchau.